Boa noite a todas e todos, e todes. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui na abertura do festival, que é um festival que eu tenho um carinho enorme, porque desde que eu vim para Diamantina, quando eu descobri que aqui tinha um festival de história, eu fiquei encantadíssima, que eu vim para poder dar aula no curso de História. E é um prazer ainda maior estar com essas duas aqui para discutir a questão do ensino de história, né, que é um tema caro para a gente e é muito... o Américo ele tem uma visão muito clara da sociedade, né? Então, é muito significativo que essa mesa de abertura vá discutir as questões do ensino de história, né? E aí eu sempre digo, né, que esse festival é uma grande ação de história pública, né, que é uma área uma área de pesquisa que vem crescendo na história acadêmica, né, apesar de não ser exatamente a definição que eles usam, né, mas para mim eu olho como nesse viés, né, para esse festival. A Américo acabou de fazer o que eu ia fazer, que era apresentar as duas, né? Mas eu vou falar só mais um pouquinho, né? Aquele papel do mediador, que é apresentar, né? Mas eu vou só falar um pouquinho mais da Lavínia. A Lavínia, então, é uma recém, a gente pode dizer, né? Formada em História. Ela nasceu em fins da década de 1990, né? Se formou após a pandemia e chegou na sala de aula arrasando, né? Ela, para quem não conhece, ela teve tem, né, uma atuação na sala de aula extremamente interessante, ligada às mídias sociais. E foi chamada para, eu acho que mais emblemático é a entrevista com o Marcelo Taz, né? A partir daí, ela foi chamada para vários meios de comunicação, ganhou um prêmio, né, o prêmio Perestroika. E uma coisa interessante que o Marcelo Taz perguntava para você afinal, qual é o seu segredo, né? Então, é muito bacana tê-la aqui, né, uma jovem professora que furou uma bolha, né? Que escancarou o que se faz dentro de uma sala de aula, como ela mesma diz, que a gente tem professores de história no Brasil inteiro fazendo trabalhos maravilhosos, mas que não têm visibilidade, né? E aí a Lavínia, assim, que a gente tem que agradecê-la, né, por trazer esse universo para um universo mais amplo da sociedade, para enxergarem a escola, enxergarem a sala de aula, enxergarem o ensino de história, né? E aqui comigo também a Marcela Albani, uma grande parceira, né, de alguns anos. Nós desenvolvemos juntas um projeto durante a pandemia como uma resposta ao que a gente estava vivendo nas universidades. Nós desenvolvemos conjuntamente o bate-papo sobre ensino de história, que eram programas semanais. No início era 2 vezes por semana, depois virou semanal, onde a gente convidava pessoas de diversas áreas, diversas temáticas da área de ensino de história, incluindo professores também, né, para falar sobre as suas práticas. Enfim, nós passamos 2 anos, né, fizemos quase 60 programas. E a Marcela Albani, então, ela é formada em História, ela fez o mestrado e doutorado, o mestrado em Educação e o doutorado em História, e ela trabalha com a historiografia digital, né, história digital também, escreveu um livro, História e Games, e também um livro que é fruto da tese de doutorado dela, que é sobre historiografia digital nas escolas, né? E, bom, ela também coordena um laboratório na Universidade Federal de Roraima e coordena o mestrado profissional lá, que é o Profhistória, né, que é um mestrado em rede. E ela vai trazer um pouco dessa experiência. Ela saiu do Rio de Janeiro e foi morar na Amazônia,
e ela está desenvolvendo um trabalho lá na formação de professores, né? Inclusive, ela faz parte de um programa, ela é supervisora de um programa que é o PIBID, que eu não sei se todos conhecem, que é um programa institucional de formação, de iniciação à docência. Então, ela vem fazendo esse trabalho de formação de professores, né? Então, eu vou passar a palavra... podemos começar com a Lavínia? Eu vou passar a palavra para a Lavínia, e aí depois a gente vai conversar e estaremos abertos a perguntas também. Lavínia, é com você. Obrigada. Boa noite, gente. Então, eu queria que você colocasse a apresentação, por favor. Você brincou isso do Marcelo Taz, quando eu fui dar entrevista no Provoca, ele me apertava tanto, qual é o segredo, qual é o segredo? E o segredo de quê? Eu não sabia responder. Ele, mineiro é assim, né? Não gosta de entregar as coisas, muito, gosta de esconder. E eu passei muito tempo pensando sobre isso, sobre o que estava acontecendo, por que isso estava chamando a atenção. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história, da minha trajetória. Pode passar mais um, por favor? Eu dei esse nome, Pedagogia do Entusiasmo, eu vou falar muito por causa de Bell Hooks, como a Bell Hooks enxerga a educação. Pode ir mais um. Ah, eu tenho? Ah, tá bom, obrigada. Eu aponto para onde? Ah, tá, peraí, gente. Ah, tá. Eu sou formada em História na UFMG, eu sou de BH, eu tenho uma especialização em Prática e Ensino de História, que me ajudou muito a pensar novas metodologias. Como ela falou, fui vencedora do Prêmio Perestroika, mas eu sou escritora muito antes de ser professora. Eu publiquei o meu primeiro livro quando eu ainda era novinha, quando eu estava na escola, inclusive, eu tinha 13 anos, e hoje eu tenho 15 livros publicados, e isso me ajudou muito, a carreira de escritora me ajudou muito na carreira de professora. Eu entrei em sala de aula no pós-pandemia, eu me formei na pandemia, então meu último semestre foi online, felizmente, e quando eu entrei na sala de aula em 2021, ainda naqueles sistemas de bolhas, eu vi o buraco que a gente tinha cavado, assim, não a gente, né? Enfim, a situação. Eu entrei na escola pública primeiro, eu era substituta, eu entrava em qualquer sala, então, inglês, geografia, eu entrava. Mas esse primeiro momento foi muito de ressocialização dos alunos, né? A gente nem... aula mesmo, era muito, muito, muito difícil. A gente entrou em setembro, né? Em 2022, aí eu consegui um emprego perto da minha casa, e aí fui para a escola privada, e eu entrei com uma ideia de educação tradicional. Eu estudei num colégio privado, em BH, eu fui bolsista num colégio muito, muito, muito tradicional, lá em Belo Horizonte, e eu tive uma educação do professor de história fala, professor de histórias maravilhosos, com muita crítica, mas aquela ideia de aula expositiva somente, expositiva, de falar, a gente anotar, e em casa estudar, e depois fazer uma prova. Era essa a minha ideia de excelência de aula. Professores incríveis, que davam aulas incríveis, mas que essa era a minha relação com a história. E quando eu entrei em sala de aula, eu quis reproduzir esse sistema. Falar, e falava, gente, vocês precisam anotar. E os meus alunos olhavam assim, anotar o quê? Então, eles não tinham nem a autonomia. Você não passou nada no quadro, essa era a ideia. Eles não tinham essa autonomia de entender o que eu estava propondo, e eu não sabia como explicar também. E aí eu fui percebendo, não fiz o PIBID, mas eu fiz o Residência Pedagógica, que é um outro programa de formação de futuros professores, e eu fui tentando, falei, o que eu preciso fazer? E um momento de muita violência. Tem alguém que é da educação básica, que atua hoje na educação básica? A gente ainda vive um pós-pandemia, né, gente? O pós-pandemia não acabou, ele continua. Hoje eu dou aula para 5º ano que foi alfabetizado na pandemia, e eu vejo o que é ter contato com crianças que foram alfabetizadas na pandemia. Então, mas o primeiro ano foi um ano muito caótico, muita violência verbal e física também. E eu fiquei muito arrasada com aquilo, e eu falei, nossa, logo na minha vez de entrar na escola, é isso aqui que é educação. E eu falei, eu preciso dar uma rebolada aqui, eu preciso repensar essas estratégias. E aí, na minha pós-graduação em Prática e Docência de Ensino e História, eu ouvi essa frase, quando pensando na neurociência aplicada à educação, a emoção é a cola da memória. E isso clicou para mim. E eu fui realmente, as coisas que eu mais me lembro são as coisas que me marcaram, ou por felicidade, ou por raiva, ou por tristeza. Então, eu pensei, como eu posso marcar a vida dos meus alunos? Foi um pouco daí que partiu o início da minha prática. Eu trouxe esse vídeo, foi a minha primeira aula presencial, porque ainda a primeira aula
com o meu 5º ano em 2022, ainda foi online. Mas aí a segunda aula, que foi a primeira presencial, eu espalhei para me apresentar para os meus alunos e pensar a ideia de um museu, pensar apresentando fontes históricas para 5º ano. Eu apresentei coisas da minha vida particular e eles tinham que descobrir quem eu fui. Eu falei, olha, eu morri, passaram muitos anos, eu morri, e agora vocês são historiadores e vocês precisam descobrir quem eu fui. E tem um vídeo, ele é curtinho a aula, foram 2 aulas trabalhando nisso, mas o vídeo mostra um pouquinho. Eu consigo dar play por aqui? Ou se dá por aí? Não sei se eu consigo. A prof está? Vocês vão ter que olhar esses documentos e descobrir coisas sobre a vida da prof. Ressuscita só um pouquinho pra O que você descobriu? O que eu descobri não, pode ser uma hipótese. Pode ser uma hipótese. Você já foi ou mudou na Colômbia? Essa bandeira é da Colômbia. E as assinaturas são de quem? E algumas falam sobre outra língua. Em outra língua? Qual língua? Colombiana. Espanhol. Isso. Por que você acha que eu sou filha única? É a minha família de parte de mãe. Família da prof é mais pra branca ou mais pra negra? E a prof? Então de onde que veio a cor da prof? Na parte de pai. Gostaram de ser historiadores? E essa aula foi um sucesso. E os alunos o tempo todo ficavam falando, essa foi a melhor aula do ano, melhor aula do ano. E eu dava várias coisas, mas aquela foi a melhor aula do ano. E aí era muito triste, porque eu queria superar a melhor aula do ano, né? E aí essa foi uma ideia que ficou muito forte, que a escola ela precisa ser um espaço confortável, porque assim, aprender é desafiador, né? Mas se a escola for um espaço confortável, aprender, se a escola não for, fica mais desafiador. E, a partir dessa aula, eu consegui puxar várias reflexões historiográficas com alunos de 5º ano. Então, quem produz a história, a partir de que olhar, grupos diferentes chegaram a hipóteses diferentes, eles avaliavam coisas diferentes. Então, assim, é uma coisa, naquela época, tinha muito isso, eu mostrava umas imagens de presidentes, assim, e falava, o que vocês percebem? Eles não estão usando máscara. Olha, isso é um questionamento de agora, do pós-pandemia, isso era válido antes? Existia esse tipo de pergunta? Então, isso foi... Eu consegui fazer coisas muito ricas e, no final, eu puxo uma questão racial, porque toda a minha prática vem de uma educação antirracista. Então, o tempo todo, eu estou puxando questões raciais. Todos os povos que a gente estudou, a gente sempre partia de uma abordagem racial. Aqui, o que aconteceu? Eu dava aula para 5º e 8º. E aí, o 8º, com o 5º ano, você faz isso. Com a gente, você não faz. Porque era a minha ideia de ser tradicional com os mais velhos e com os mais novos eu posso ser lúdica, eu devo ser lúdica. E com essa demanda do 8º ano e da primeira prova, que foi sobre revoluções inglesas, que foi horrível, e eu me senti a pior professora do mundo, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu criei uma brincadeira com eles, aí eu fui usando minhas habilidades como escritora, eu criei personagens para cada um dos meus alunos, e eles precisavam simular que eles eram pessoas da Inglaterra no século XVIII, XIX. E, então, eles você teve uma família, você foi expulso do campo e tudo mais. Essa já é a 3ª vez que eu apliquei isso, foi esse vídeo que eu vou passar agora do ano passado, não foi a primeira vez, mas só para vocês terem uma ideia do pouquinho que eu fazia. Porque aquele vídeo, por exemplo, da Prof. Tá Morta, ele foi um vídeo que viralizou muito no TikTok, e mais professores começaram a reproduzir. E aí eu falei, que legal, as pessoas estão interessadas na escola. E eu fui... Aí eu falei, então, já que eu vou fazer aquilo, vou postar isso também. E aí eu postei esse daqui. Deixa eu ver se você pode dar. Vamos simular a Revolução Industrial. Eu sou a dona de uma fábrica de sapatos. E vocês são como se fossem shopping, trabalhadores. Vocês trabalham 16 horas por dia. É a esteira de produção, lembra do shopping assim? Está tudo errado. Supervisão, aumenta a velocidade, por favor. Eu quero lucro. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Quem quer fazer um trabalho horrível aqui? Esses dois aqui. Então, demite. A tecnologia avançou. O que vai voltar a escola? Máquina. Demite ele, por favor. Demite aquela ali que tá grávida. Não, o que os ludistas fazem? Quebra as máquinas. A situação da minha fábrica. Polícia, prende, polícia, prende. Vai, policial, pega, policial. Os trabalhadores estão reunidos aqui, socorro.
povo? O que vocês estão reivindicando? A gente quer receber um salário melhor e trabalhar menos. Poder político. O que é poder político? Poder votar. E também participar. Também participar do salário. Tinha burguês lá dentro. Regulamentação do trabalho infantil. Se não tirar essas máquinas, eu vou quebrar tudo. Você não vai quebrar. Reforma de quem tá do nosso lado. Queremos direito, revolução. Precisamos de mudanças. Queremos direitos, votar, votar. Aceitamos pique, dinheiro e tudo. O que vocês acharam da dinâmica? Eu gostei de dar reguarda da vida. Ah, não era sobre isso, viu, gente? Entenderam a mensagem? Mas vocês gostaram? A outra tá sem voz, tanto gritar. É engraçado que as pessoas falam, você mandou os filhos dos empresários fazerem greve? Eu falei, eu não, eles que fizeram. Essa é uma escola privada, assim, bem tradicional, em Belo Horizonte, e eu fui fazendo, assim, levando os meninos a terem esses pensamentos críticos, e funciona muito bem. O resultado das provas são maravilhosos depois dessa. E aí essa é a melhor aula do ano. Então, o 8º ano ficou muito feliz, e aí eu fui ficando empolgada. Esse foi outro vídeo também, que no TikTok, assim, todo mundo queria reproduzir. Tem muita informação, não dá para pegar tudo, mas, enfim, dá para ter uma ideia do que eu fiz. E, a partir da atividade que eu fiz com o 5º, trabalho com documentos históricos, né, no caso, as fontes históricas era a minha vida, eu levei com a Revolução Francesa para trabalhar com o 8º, documentos históricos da Revolução. Então, eu não vou passar isso, porque eu acho que o tempo tá bem corrido, assim, mas, enfim, tenho mais coisa para mostrar. Mas eu levei documentos e eu falei, vocês são historiadores, só que agora não existe internet, porque a gente vai olhar documento em fonte primária. Então, é como se a gente estivesse vendo a coisa um pouquinho depois que ela aconteceu. Então, agora vocês não podem usar celular. E vocês vão construir os livros didáticos. Aí é uma ideia discussão do livro didático que você tem. Ele não foi feito do nada. Ele foi feito com base em fontes históricas. E é isso o trabalho do historiador. Então, agora vocês são esse historiador. Vocês vão construir esses livros didáticos. E aí eles vão avaliando. São atividades difíceis, porque são textos traduzidos do francês lá do século XVIII para o português. E eles têm que tirar, assim, leite de pedra, mas eles tiraram, foi muito legal, assim, eles viram que tinha uma briga ali, o terceiro estado queria uma coisa que o clero não queria, e aí a cabeça deles foi trabalhando, e eu tive um resultado muito legal. E aí um pouco do que eu fui aprendendo é que é isso, nada interessa, esse é um texto do História Didática, coleção Como Bem Ensinar, que nada interessa tanto ao aluno quanto ele mesmo. E, por esse motivo, o centro de seu interesse sempre se volta para a sua vida, para as coisas que gosta. Então, quando eu tive essa sacada, isso foi me aproximando dos alunos. É claro que tem um professor que viraliza no TikTok facilitou muito, né? Eles queriam participar, eles queriam fazer, e eu fui levando mais coisas. Então, por exemplo, esse é um meme muito comum que eu levei para a prova. Então, a Alemanha escutando o Tratado de Versalhes. Se vocês perceberem, não sei se vocês já viram esse meme, a orelha está em cima e o fone está embaixo. Então, como dizer, está ignorando o Tratado de Versalhes. E eles tinham que me explicar, contextualizar esse meme e me explicar historicamente. Essa é outra atividade, essa eu vou passar, que foi baseada nos irmãos K-Wave, que eles postam... E se os personagens históricos tivessem redes sociais? Eu tinha um 8º ano que não lia os livros propostos pela língua portuguesa, não fazia, assim, pouquíssimos liam, e a gente passou um quadrinho, Dom João Carioca, da Lilia Schwartz, que quadrinho já pega um pouco mais, e eu fiz essa proposta. Vamos pensar se os personagens históricos tivessem redes sociais, e eles tiveram que ler o livro para escolher quais cenas eles iam querer fazer e como eles iam agir. Eu vou passar aqui, esse vídeo também é legal. E se os personagens históricos tivessem redes sociais, inspirados pelos irmãos K-Wave e pelo livro Dom João Carioca, olha o que meu 8º ano fez. Jewel Smith para se casar com Dom Pedro I. É fake news que estão postando na net. Eu não vou pro Brasil pra essa porcaria desse lugar. Eu vim aqui notificar a vocês. A família real vai se mudar ao Brasil. Não tem nada a ver com Napoleão Bonaparte. Galera, vamos ficar ricos, eu vou botar silicone. O príncipe é a gente, tá no Brasil. Essa minha coroa aqui, ó, vai virar princesa. Pera aí que tá batendo na minha porta. Perdeu sua casa. Para de filmar aí, velho. Tá estão perdendo nossa casa, velho. Eu digo, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai murchar e apodrecer. Qual é? Quem é que tá comigo aí, hein? Ninguém.
Aí eu vi uma sigla assim na porta de uma casa, PR, que significa propriedade real. Caô, velho. É prédio roubado, meu parceiro. Tudo burro, foi assim na rua, pô. Tô cheio dos bofs, gente. Só Duque, só o pessoal importante da América Espanhola. Fala, galera. Os postos brasileiros abriram de novo. Tava doido pra comprar um videogame Xbox, PS5. Tá tudo muito caro, irmão. Ah, meu querido povo, conquistamos a Caiena, galera. Pedrinho já está comendo a cana de Caiena aqui, ó, docinha, viu? Então, eles amaram fazer esse trabalho. E uma coisa interessante é que os alunos que têm mais dificuldades de engajar na aula, as notas nem sempre são as melhores, foram os melhores trabalhos. Foram os trabalhos que mais divertiram, foram os trabalhos mais criativos. Então, esse é um trabalho que a gente sai um pouco, a gente vai tentando rebolar um pouco, não é tão historicamente, você tem que sair, não tem rede social na época, mas você coloca para imaginar e coloca para eles tentarem se aproximar um pouco mais da história, né, um pouco, se apropriarem um pouco mais. Eu estou com o 5º ano, eu falei com vocês que eu estou com o 5º ano que foi alfabetizado em pandemia, um 5º ano que não quer escrever de jeito nenhum, eles não querem, eles não gostam. Claro que eles não gostam, né, porque eles, né, enfim, 2 anos nesse momento muito crucial. E eu apresentei, eu estou trabalhando com História da África com o meu 5º ano, e eu apresentei essa rainha, a Marirenas, ela foi rainha do Império Kush, uma mulher negra, ela era uma pessoa com deficiência visual, né, então ela não tinha um olho, e eu trabalho com eles questões relacionadas a machismo, a racismo e a capacitismo, e é uma história que a gente não conhece, uma mulher que derrotou César Augusto, o Império Romano. Então, eu conto isso, eu levei 3 TikToks para eles, de pessoas diferentes produzindo esse conteúdo, e depois a gente discute por que não é uma história conhecida. E aí eu falo, e aí, como é que a gente vai fazer para poder contar a história de Amanirenas? E aí eu propus para eles que eles fizessem um TikTok também, um Reels, né, um videozinho para a internet, mas a gente não vai postar, é só uma brincadeirinha. E falei assim, mas antes tem que ter um roteiro? Todo criador de conteúdo faz um roteiro. Vamos escrever um roteiro? E aí eu não tenho resultado ainda desse, porque está acontecendo agora, então eu vou voltar para BH e vou ver o que eles produziram. Recebi um vídeo já, muito legal também, a menina sempre pensando nessas questões. Então, um pouco eu vou tentando puxar a escrita, as habilidades que eu preciso deles a partir do que eles conhecem, do que eles gostam. E uma frase de Bell Hooks, que é um pouco do que daí que veio a minha ideia da pedagogia do entusiasmo, que é o entusiasmo é gerado pelo esforço coletivo. E aí ela diz que a visão constante da sala de aula como espaço comunitário aumenta a probabilidade de haver um esforço coletivo para criar e manter uma comunidade de aprendizado. Então, o tempo todo, a minha ideia ali na sala de aula é construir junto. A aula é nossa. O que a gente pode fazer? O que vocês querem fazer agora? Como a gente pode? Claro, né, eu sou professora, eu tenho que dar uma guiada, senão eles querem aula livre todas as aulas. Não dá. Então, vamos construir juntos. E aí chego nesse vídeo, que é o vídeo que que as pessoas me conheceram a partir daí, que a minha vida mudou a partir daí, que foi um vídeo de 2022, que eu pergunto para os meus alunos de 5º ano, na época, hoje eles estão no 7º, o que eles pensam quando eu falo África. E eles me respondem coisas bem preconceituosas, e depois eu pergunto de novo, depois das aulas. Esse vídeo eu vou passar, e depois vou passar o que aconteceu comigo depois disso. Coisas que vocês pensam quando eu falo África. Pessoas escravizadas, pessoas doentes. É mesmo que acho que qualquer pessoa na cabeça vai se matar. Turbante. Eu vou perguntar de novo. Se eu falar África, o que vocês imaginam? E ele sabe sobre a agricultura? É lixo, e clãs, resistência, capoeira, escravidão. Egito, Nigéria, Tanzânia. Eu lembro do Mané. Ele é de onde? Benin, Togo, Oralidade. Pobre. As coisas. Bentigar. Eu olhei no seu brinco e lembrei. As civilizações. Subindo os professor. Achará, eu acho o nome do cara. Não sei, quem que é esse? Mas. Obatalá ou Oxalá? Oxalá. Oxalá. A Naná, professor. Nanã. Aí foi a do quadro de fechou só um pouquinho de coisa, tanto agora que tem. Olha como é que conhecimento ajuda
ajuda a gente a mudar a nossa imagem das coisas, não é? Antes vocês tinham uma imagem desse tamanhozinho. Agora não desse tamanho, não. E aí, gente, esse vídeo foi assim... Obrigada. Esse vídeo, ele levou a minha vida para um outro caminho, porque eu postei como eu postava vários, como eu falei vários, só que esse viralizou de um jeito diferente, e eu vi como que o antirracismo é uma lacuna na educação básica, apesar da gente ter a Lei 10.639 desde 2003, depois atualizada pela 11.645 para incluir povos indígenas, mas é um vazio, assim. Eu fui, a gente está falando a minha idade, mas eu sou do pós-lei. Eu entrei na escola em 2004. Então, eu deveria ter uma criação que eu deveria saber que essa lei existe, eu deveria ter tido essa educação antirracista, eu não deveria não ter dúvida da minha identidade racial. Então, só que eu não sou fruto desse pós-lei que as pessoas que criaram sonharam. E aí, quando eu postei esse vídeo, eu vi que o buraco era muito, muito, muito mais embaixo. E as pessoas queriam saber como é que faz isso, como é que faz a turma participar, como é que ensina isso tudo. E aí comecei a aparecer na televisão, convites, gente, o que está acontecendo? Por isso que eu falei, eu não entendi o que o Tassi estava me perguntando, que segredo? Segredo de quê? Como assim? E aí, olha, esse daqui que eu vou mostrar. Hoje eu voltei para a escola pública, hoje eu estou numa escola estadual, em Belo Horizonte, e eu estou reaplicando esse projeto. A partir desse vídeo, eu escrevi esse livro, Entre Corra e Pule, Aventuras Nada Virtuais pela África, que são 2 irmãos que vão jogar um jogo de videogame, e eles caem dentro desse jogo, e é um jogo sobre civilizações africanas. Então, eles vão passando por várias civilizações, não, né, algumas poucas das várias que existem. Então, Egito Antigo, Império Kush, Gana, Mali, depois vão para os povos iorubás. E, a partir daí, eu estou trabalhando com eles com um passaporte. Então, a gente viaja para o Egito Antigo, a gente viaja para o deserto do Saara, e aí o carimbo, o passaporte deles. E eu compartilho esse projeto para todo mundo, os planos de aula. Eu tenho um grupo que, no meu Instagram, eu divulgo no meu site e tudo mais. Então, se vocês quiserem acompanhar, tem um pouco da educação básica, né? Mas se alguém quiser acompanhar, o link está ali embaixo, mas também está no meu Instagram. Então, eu vou contando, às vezes, as tristezas, que, por exemplo, eu estou enfrentando uma intolerância religiosa bem forte, quando começou... Falar de Osíris, tranquilo, Ísis, Ra, tranquilo. Agora, começa a citar orixá, o negócio fica complexo. Então, eu também compartilho os dramas, quando eu estou arrasada, triste, quero chorar, mas também compartilho o que deu certo e tudo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Lavínia. A gente vai deixar para conversar depois que a Marcela apresentar, mas só dizer que eu tenho certeza que tem uns alunos ali vibrando com a sua apresentação, que eu estou vendo daqui, alunos do curso de História, né, futuros professores. Eu passo a palavra, então, para a Marcela Albani, para fazer sua fala. Então, primeiramente, boa noite para todas, todos. Eu queria começar agradecendo a organização do evento pela oportunidade de estar aqui, a todas as colegas, né, que carinhosamente nos receberam, aos profissionais que estão envolvidos na organização. Eu pude vir com eles na van e não é fácil, né, essa montagem toda, para que a gente possa estar aqui falando dos nossos trabalhos, né. Eu acho que parte do encontro de hoje, em que a gente está trazendo a discussão do ensino de história, da história digital, é exatamente pensar essa ideia de coletivo, né. Eu sempre repito isso, que ninguém faz nada sozinho. Então, muito obrigada pela chance de estar aqui, trazendo um trabalho que está sendo tão bem montado e produzido e refletido no coletivo, a partir do extremo norte do nosso país, né? A gente chama de Tempo dos Extremos aqui o evento, mas acho que é importante também pensar, claro, né? A gente está vivendo toda essa era dos negacionismos de toda a ordem, da negação da ciência, da história, da era das opiniões, em que muitas vezes a gente nega o trabalho de docentes, de pesquisadores, mas eu quero trazer também um outro sentido de extremo, que é pensar o extremo norte do nosso país. Então, se puder, por favor, colocar a apresentação para a gente dar início. Eu também, né, o objetivo de hoje é justamente pensar essa interface entre ensino de história e a história digital. Acho que falar depois da Lavínia, até anotei aqui, né, quantas Lavínias estão espalhadas pelo Brasil e que merecem esse reconhecimento, né? Eu acho que
trabalhar com a formação dos profissionais que vão dar aula com a galerinha, né, com as crianças, com os jovens, tem uma dimensão política muito grande, né, em que pese a desvalorização da profissão do professor, a gente está falando de projetos de sociedade. Então, a formação de professores hoje é um lugar central para a gente pensar qual é o país que qual é a história que a gente quer escrever, qual é o país, qual é o projeto de sociedade que a gente quer construir. E aí eu destaco, né, todo esse debate. A gente não tinha conversado antes sobre isso, mas eu também estou me embasando muito na Bell Hooks, que é um livro dela específico chamado Tudo sobre o Amor, em que ela defende essa ideia da ética amorosa. Então, eu queria deixar já isso no ar para a gente debater depois, né? Porque muita gente ainda estranha quando a gente fala de amor dentro da universidade, quando a gente fala de amor dentro das escolas, e a Bell Hooks traz uma concepção de ética amorosa, né? Eu já várias vezes em reunião de colegiado, mas só você para ficar falando de amor, de afeto, de leveza, quando a gente tem uma estrutura tão densa. E a ética amorosa não é fingir que não estamos vendo todos esses extremos, esses excessos produtivistas, mas é como eu me posiciono e lido com isso no meu cotidiano profissional. Então, se a gente tem aqui licenciandos, docentes da educação básica, jornalistas, enfim, fotógrafos, profissionais de várias áreas aqui presentes, eu queria deixar essa expressão, né, ética amorosa, e como que a gente tem pensado isso no nosso fazer diário. Então, a gente vai trazer, né, a professora Vitória já tinha falado um pouco dessa experiência do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais da Universidade Federal de Roraima. A gente tem um meme que Roraima não é Rondônia, né? Esse é um meme bem famoso, Rondônia é R.O., Roraima... Não, eu estou mexendo com o Brasil inteiro que confunde, e as pessoas lá, não sem razão, ficam muito bravas, né? E eu tenho aprendido muito, né, desde que eu fui para a Amazônia. Eu estou me deslocando realmente de um olhar sul-sudeste centrado, e eu também queria trazer isso para o centro da roda, porque a gente pensa ainda a produção do conhecimento histórico muito a partir do Sudeste, ou melhor, a partir da Europa, né, com uma visão eurocêntrica, e dentro do nosso país com uma visão muito sul-sudeste centrada. Então, o que é pensar, né, o profissional da história hoje, a produção do conhecimento histórico, o ensino de história, deslocando esse olhar sul-sudeste centrado? Podemos... o passador de slide? Pode deixar. Então, o Laboratório de Ensino de História, ele surgiu em abril de 2023, então ele é um bebê ainda, mas ele já vem produzindo bastante coisa, que tem a minha coordenação junto com a professora Stephanie Muniz, que é docente da educação básica, foi supervisora do programa de iniciação à docência, e eu destaco a atuação da professora Stephanie justamente por ser uma representante da educação básica. Toda a defesa, né, Lavínia, que a gente vem fazendo da formação de professores é para a gente aprender a construir junto com as escolas e não para as escolas. Isso também muda completamente o olhar, né? A gente vem de uma formação em que a universidade, muitas vezes, entre aspas, ia levar o conhecimento, e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente constrói o conhecimento nessa grande rede de afetos que a gente vem, eu digo, né, várias autoras e autores do campo do ensino de história vêm debatendo. Então, esse laboratório conta também, atualmente, com 3 alunos diretamente envolvidos. Se vocês olharem para o rostinho deles, essa geração aí que a Lavínia pertence e trabalha, né, são jovens, pessoas e jovens profissionais que estão também me deslocando muito, porque trazem outros saberes, e, às vezes, a gente reclama muito na universidade, é uma geração que não lê, que não gosta de leitura, e a gente fica só na crítica, mas o que eles e elas têm a trazer para a gente de conhecimentos e saberes que talvez a gente não seja capaz de fazer? Claro que a gente não está abrindo mão da leitura, do rigor, né, de tudo isso que envolveu a nossa formação, mas o quanto também a gente tem que aprender essas outras linguagens. E aí eu acho que a linguagem digital
ocupa um lugar de centralidade. Então, é o João Cunha, que é estudante, é do primeiro período do curso de História, acabou de sair das escolas, né, veio aí da educação básica, das escolas públicas. A Adriele, que é estudante de Medicina Veterinária, ela é bolsista do nosso Laboratório de Ensino de História, e eu brinco que poderia ser uma professora de História, porque vem trazendo ideias também fantásticas, o que mostra, né, que nesse debate sobre a cultura digital, a historiografia escolar digital, a gente também pode e deve dialogar com outras áreas de conhecimento, porque são pessoas que trazem insights, ideias que, às vezes, só na minha prática de historiadora eu talvez não fosse capaz de virar algumas chaves. Então, também queria destacar isso. E o Davi Batista, que é graduando também, e que vem fazendo, eu vou mostrar um pouco, um trabalho fantástico com produção de Reels, né, como a Lavínia colocou, que são vídeos curtos, às vezes de 30 segundos, no máximo ali 1 minuto, para chamar a atenção de temas como, por exemplo, né, a educação antirracista, a discussão de gênero. Então, eu acho que é uma equipe pequena, mas que tem se fortalecido muito a partir da criatividade delas e deles. O Laboratório de Ensino de História está no Instagram, né, ele está também no canal do YouTube. Óbvio que a ideia da fala hoje é divulgar isso, mas é também trazer e pensar o que isso contribui para os debates que são caros à historiografia e à historiografia escolar hoje, né? Então, é pensar que esse digital ele é ou pode ser para além de uma mera ferramenta, né? Entendendo que uma ferramenta ela não é algo neutra, e esse digital pode ser, o que ele pode ser também para além de um recurso pedagógico. Acho que ele ocupa o espaço de um recurso, ocupa também o espaço de uma ferramenta, mas o que mais ele pode ser? Né? E aí, eu não sei se vocês já leram a respeito da discussão das humanidades digitais, mas percebam que a palavra humanidade, né, foi dito aqui na abertura, é o elo, né, é o afeto, é o olho no olho. Então, o digital ele não exclui o analógico, por exemplo, ele não exclui a prosa, já que a gente está aqui nas Minas Gerais, sentar e conversar, de trocar uma ideia. Aliás, eu acho que o mundo digital, ele precisa cada vez mais desses elos e desses links humanos, porque sem isso a gente acaba vendo muitos usos da tecnologia para coisas que não são boas. Então, essa ideia também, né, que a gente levou à frente, existe uma iniciativa chamada Selos Históricos, o Fórum Saberes Históricos, não sei se a gente, depois no debate, pode falar um pouquinho melhor também sobre isso. A gente reivindicou esse selo, e esse selo ele é voltado para associações profissionais, né, de coletivos que buscam estabelecer compromissos éticos com a produção e difusão dos saberes históricos. E o selo representa um instrumento de luta, e eu destaco essa palavra, luta, acho que ela é primordial para o encontro de hoje, para os historiadores e outros sujeitos que produzem saberes históricos, né, buscando integrá-los no debate público em defesa de uma sociedade democrática. Então, quem está produzindo na área de história, eu recomendo muito que busque na internet entender melhor o que é esse Fórum Saberes Históricos, qual é a importância política desse selo, porque, como a gente conversou, a gente vive uma era em que muita gente está produzindo muita coisa, mas com quais objetivos? Baseado em quê? Né? E aí, às vezes, professores, pesquisadores que estão dentro das escolas, das universidades, não têm o reconhecimento que merece, né? Não viralizam, e a gente tem muita difusão de coisas que, né, são frágeis do ponto de vista científico e, muitas vezes, fazem um desserviço socialmente falando. Então, destaco aí essa iniciativa do Fórum Saberes Históricos para valorizar e reconhecer as práticas dentro da produção historiográfica. E o nosso laboratório, né, a quem ele visa atingir, né, com quem a gente tem dialogado? A gente quer justamente pensar as redes sociais como esse espaço não só de ensino, mas também de reflexão, de pesquisa, e algo que, às vezes, é pouco discutido ainda na formação de professores, o papel da extensão universitária, que é justamente isso, da gente romper os muros da universidade e estar em contato com a sociedade. E a gente pensa as redes sociais como um espaço legítimo extensionista,
Ou seja, ele chega na casa de muitas pessoas que a gente não tem nem ideia e a gente entende que a gente tem um compromisso ético com isso. O que a gente está divulgando? Eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete hoje, quantos vídeos vocês receberam no WhatsApp, quantas fake news? O grupo da família é mestre nisso, né? A gente recebe um monte de coisa mas você questionou isso? Quem produziu isso? E as pessoas estão simplesmente o quê? Repassando. Então, a gente quer estabelecer esse diálogo, né? Desenvolvendo um pensamento crítico para que a gente não tenha essa... Eu não diria nem que é ingenuidade necessariamente, porque muitas vezes isso é endereçado politicamente, a gente vive isso no nosso país, e a gente entende que nós, historiadores, profissionais envolvidos e comprometidos com conhecimento histórico, devemos tensionar e questionar. O Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, da UFRR, atualmente ele vem articulando, sobretudo, dois programas que já foram aqui citados, que é o PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, que é uma iniciativa da CAPES, né, na Agência de Fomento, que paga as bolsas tanto aos graduandos como aos professoras supervisoras e professores coordenadores, e também o Prof. História, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de História. Ele é um programa nacional que atualmente tem 39 instituições envolvidas, e ele tem o mestrado, e a partir de 2025 vai iniciar o doutorado, né, e, como eu disse, ele é profissional, então ele é voltado para quem está em sala de aula, justamente quem está desenvolvendo trabalhos dentro das escolas e que está na universidade também refletindo sobre aquilo que faz. Tá? Então, o nosso laboratório tem articulado esses espaços de formação. Mas o que a gente quer destacar efetivamente, o que tem de diferente, né? Justamente ir para um público mais amplo, né? Acho que a discussão da história pública hoje tem provocado a gente a ter, por exemplo, uma linguagem mais acessível, né? Muitas vezes a história foi associada à erudição, a uma linguagem entre os pares, mas como é que eu transformo isso, como a Lavínia colocou, numa prática lúdica, em que uma criança de 5º ano possa entender historiografia? Isso é perfeitamente possível. Mas como? É a pergunta de 1 milhão, né? Como? E aí eu sempre falo para os meus alunos que esse como vai ser desenvolvido por cada um no seu processo de criação. Mas, para a gente instigar e incentivar uma geração que crie, que pense, a gente precisa valorizar essa profissão, né? E aí a valorização é em termos financeiros, em termos sociais, em termos de escuta, coisa que a gente faz muito pouco, gente. Não sei se vocês têm assim, amigos, colegas, professores. Assim, a vida do professor, a gente senta na mesa de um bar, a gente está falando de escola, a gente está falando daquilo que a gente passa, a gente está guardando material porque você vai usar numa atividade segunda-feira na sua sala de aula, e a gente não quer defender a profissão do professor como missão, né? Essa ideia não cola mais. Nós somos profissionais que temos contas para pagar, os famosos boletos, né? Todo dia que eu acordo, eu brinco, eu tenho que pagar os boletos e mudar o mundo, porque eu acho que se a gente perde também o sentido daquilo que a gente faz, sinceramente, a gente não tem motivação para continuar no que a gente faz. Eu tenho que pensar, a minha relação com a formação de professores é o quê? Assim, qual é a sociedade, como a gente começou questionando, qual é o projeto de Brasil que eu desejo escrever por meio das minhas aulas de história. E isso é muito sério. Então, a gente deseja, né, ter essa diversidade de conteúdos, ampliação de conhecimento e, principalmente, como historiadores, registrar aquilo que a gente faz. Muitas das nossas postagens, elas vêm carregadas também de comentários de ódio. Agora, coisa de 30 minutos antes de começar a nossa fala, a gente ontem postou um Reels, né, do professor Fernando Pena. O professor Fernando Pena é professor da Universidade Federal Fluminense, foi uma liderança aí nos debates da Escola Sem Partido, tem feito um trabalho muito bacana com o Observatório da Violência contra Educadores e Educadoras, e a gente acabou de receber um comentário de ódio em cima do vídeo que a gente postou dele. Eu falo para os meus alunos para eles não ficarem chocados com isso, porque você está na rede, você não está imune a comentários de toda ordem. Né? Pessoas que vão te admirar, que o seu trabalho viralizou, chegou a outras audiências,
mas vem carregado também de muitos comentários de ódio. Então, se nós estamos no evento pensando esse tempo de extremos, e se a gente defende uma ética amorosa, é saber também se posicionar, né? Porque eu tenho alunos que começavam a bater boca na rede. Eu falei, olha, não vale a pena. O nosso trabalho é um trabalho de tocar mentes e corações, como eu tenho aprendido com Davi Copenaua. Davi Copenaua é um líder xamã, é uma referência aí dentro das pautas, né, indígenas, tem circulado o mundo inteiro. E ele sempre fala, flecha para tocar corações não indígenas, tocar mentes e tocar corações. Então, eu, sinceramente, eu não vou gastar minha energia batendo boca na rede. Eu vou empregar minha energia e meu tempo em prol daquilo que nós podemos construir. E aí, né, qual é o impacto que isso traz nas redes? Né? Eu brinco que eu estive aqui em Diamantina, junto com a professora Vitória, em 2023, ano passado, no Perspectivas do Ensino de História, e tive a oportunidade de participar de uma das mesas redondas, e depois o Davi, esse nosso aluno, ele extraiu um trecho e criou um Reels independente chamado Você Conhece a Nossa Amazônia? E aí a gente postou isso nas redes sociais do Laboratório de Ensino de História, eu fui parar numa página de fofoca de Boa Vista. Aí eu falei, minha nossa, quando eu fui ver, a gente tinha muitas e muitas visualizações. E, mais uma vez, comentários maravilhosos, professores de várias regiões do Brasil falando, nossa, nunca parei para pensar sobre a Amazônia brasileira, que legal. E comentários extremamente pejorativos. Aí só tem mato, só tem índio pelado andando na rua. E, assim, isso é muito complicado. Então, mais uma vez, meu papel de professora de história, de formadores de professores de história, como é que a gente se posiciona diante disso? Lavínia lembrou a importância das leis, né? A gente tem a Lei 10.639, de 2003, e, em 2008, a Lei 11.645, que trazem a obrigatoriedade do estudo de África, dos afro-brasileiros e indígenas para a sala de aula. E isso não é um compromisso só do professor de história, toda e qualquer área de conhecimento, não é apenas do professor de arte, da professora de história, é um compromisso de todos nós. Então, eu trouxe esse exemplo, né, desse vídeo que viralizou na página de fofoca, que eu brinco que vamos parar nas páginas de fofoca, e que foi realizado aqui, né, a partir do evento aqui em Diamantina, e que eu não acho ruim, eu acho que, às vezes, a gente tem muito medo dentro da academia de estar nesses outros espaços, de literalmente se expor em prol do conhecimento. Né? Eu falo que não vamos ficar ricas, professor rico no Brasil é assim, estranho, né? Isso não cola, mas que, em nome da ciência, né, é óbvio que isso também não é uma obrigatoriedade, tem gente que não gosta de se expor e acha que isso tem que ser respeitado, mas que a gente não tenha medo de ocupar as redes em prol da defesa daquilo que a gente acredita. Então, eu queria deixar isso também para a gente discutir daqui a pouco. Em relação aos temas, né, a gente tem temas os mais diversos, né, sobre educação democrática, sobre quais são as possibilidades de atuação do historiador hoje. A gente tem temáticas ligadas ao combate à LGBTfobia, a diferença entre saber acadêmico e saber escolar, a importância dos tipos de escola no Brasil, o poder da acolhida, né, que foi também nesse evento aqui em Diamantina, na fala da professora Marisete Lucini, sobre ancestralidade, né, enfim, a gente tem temas os mais diversos e que aqui a gente, né, mais do que falar sobre, eu convido vocês, a quem quiser e puder, conhecer e divulgar. Todos esses vídeos, eles são produções do laboratório, são produções autorais ou de eventos que a gente participa, filma e recorta, ou de entrevistas que a gente tem feito com os pesquisadores da área, ou de lives que a gente tem promovido por meio, por exemplo, de projetos do Prof. História, enfim, então são todos conteúdos autorais. E o espaço também televisivo, né? A gente teve um convite lá em Boa Vista, no Dia do Historiador, agora dia 19 de agosto, para falar sobre a profissão do professor. E, mais uma vez, né, acho que a importância dessa mídia que vai para uma audiência mais ampla, né, que rompe os muros da escola, os muros da universidade. Aqui foi a participação do professor Tiago Nicolau, que foi nosso egresso do curso, né, falando sobre
o combate à LGBTfobia na escola, né, num programa feito em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Roraima, chamado A História Contada por Nós, Lutas e Ancestralidade, e é mostrar um pouco para vocês que os protagonistas, né, dessa atuação que a gente tem feito no Extremo Norte são justamente os estudantes das universidades e, muitas vezes, também os estudantes da educação básica. É claro que a gente são menores de idade, a gente não expõe em vídeo, assim como você mostrou, né, todo esse cuidado para não expor o rosto, enfim. Mas tem sido, né, cada vez mais a gente sair de um modelo centralizado na figura do professor e valorizar as autorias, porque são alunos, às vezes, de primeiro período de uma faculdade de História, mas que já têm algo a dizer, né? São alunos que estão começando o mestrado e que têm algo a dizer. São docentes da educação básica que, às vezes, têm anos no saber da experiência e que têm muito a dizer. Então, esse exercício dessa escuta afetuosa que a gente falou também anteriormente. Nós começamos, né, trabalhando com a professora Carmen Gil, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa ida que ela fez para participar com a gente de um evento, de uma banca no nosso Prof. História, e que rendeu uma visita numa das nossas escolas parceiras do Programa de Iniciação à Docência, e que a gente desdobrou em outras produções. Então, é mostrar também como é que os trabalhos podem ser feitos em rede e de maneira articulada, né? Inclusive, a Vitória é também formalmente uma das parceiras do nosso laboratório. Aqui eu trouxe como exemplo, né, a professora Cleicimara Aniceto, na discussão que ela fez sobre povos indígenas, discutindo e questionando essas visões estereotipadas que a gente tem. A professora Cleicimara Aniceto, ela é indígena macuxi, e foi também nossa aluna, foi minha primeira orientanda de mestrado, do mestrado profissional em ensino de História, e que também vem, por meio do seu trabalho, do seu fazer na educação básica, nas escolas e na pesquisa na universidade, trazendo uma contribuição para a gente brinca colocando Roraima no circuito, porque a gente não conhece nada, gente. Assim, se eu perguntar para vocês, quantas pessoas aqui, e eu pergunto mesmo, quantas pessoas já foram no norte do Brasil? Quantas pessoas conhecem o extremo norte do Brasil? Pouquíssimas. E isso, em termos de produção historiográfica, né, como a gente também falou, impacta muito nas pesquisas no campo, né? E eu acho que a Amazônia, né, a Amazônia brasileira, a Amazônia legal, né, porque a Amazônia envolve também outros países, ela é uma experiência que precisa ser sentida, não apenas intelectualizada, falar sobre, ler sobre, que é um passo também, acho que é importante, mas é uma experiência que eu queria convidar vocês, assim, caso, às vezes, né, as pessoas gastam tanto para ir para longe, mas, às vezes, dentro do nosso país, a gente conhece tão pouco. Trouxemos também como exemplo, né, a professora Ana Maria Monteiro, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa fala remota, né, que ela teve com a nossa turma do mestrado, de pensar a história como construção, né? Como é que se produz conhecimento histórico. Então, esse projeto fez parte de um projeto chamado, essa fala dela fez parte de um projeto chamado A Escuta de Intelectuais Mulheres e Suas Contribuições para o Campo do Ensino de História, cujo objetivo foi justamente valorizar, a gente chama das matriarcas do campo do ensino de História, que é um campo majoritariamente feminino, né? De mulheres que pavimentaram essa estrada, né? Também trouxemos outras pautas, como, por exemplo, a inclusão, né? Falar sobre autismo na escola. Depois, né, na hora do debate, a gente pode abrir aí para os colegas como é que tem pensado a relação da história, do conhecimento histórico, com essas pautas de inclusão efetiva, né? E não apenas nos nossos planejamentos, numa fala bonita, mas como é que isso se efetiva dentro do famoso chão da escola. E aí, dialogando com você, né, como é que a gente prepara aulas sem internet, né? Acho que você fez esse convite aos seus alunos de pensar outras temporalidades, né, com outros desafios, enfim, e entender que a gente vive ainda num país de uma exclusão digital muito grande, né? A gente não pode generalizar que essa tecnologia digital é para todos, a gente sabe que não é. Especialmente no Brasil, né, pensar a própria qualidade do acesso à internet e, muito mais do que o acesso, né, uma consciência crítica em relação àquilo que circula na internet.
A gente tem um meme famoso lá em Roraima, que é a fibra rompeu, né? Porque todo dia um tal da fibra romper e a gente fica literalmente offline. Então, assim, como é que eu falo de humanidades digitais quando a gente tem muita dificuldade de acesso, né? E aí isso não é exclusividade do Extremo Norte. Acho que todo mundo passa aqui, você está desesperado, você tem uma aula remota, você tem uma live, você tem não sei o quê, e a internet cai, né, Vitória? No bate-papo sobre ensino de história, esse projeto que nós tocamos juntas na época da pandemia, não teve um encontro que não passasse aquele frio na barriga de a internet vai cair tudo e é isso, né? Então, vamos ver o que dá para fazer. Então, isso também é um enfrentamento. Aqui eu trouxe a figura, né, do Davi falando um pouco sobre conceitos e temas baseados no Dicionário de Ensino de História, que é um livro importante da nossa área, e que a gente tem conceitos, né, problematização, currículo, estereótipo, anacronismo, são vários conceitos que nos são caros para pensar a historiografia escolar, e ele tentando trazer em 30 segundos, em 40 segundos, uma ideia do que sejam esses conceitos, ou seja, podendo chegar a crianças, a jovens, a adolescentes, a profissionais que já estão há mais tempo. E isso é um desafio, porque é o desafio da síntese, sem perder o rigor e sem perder a complexidade que é a história, né? Que é o ensino de história. Aqui eu deixo, né, para alguns dos projetos que a gente tem feito, o que a gente chama de Minuto Labed, que, na verdade, a gente tenta ser menos de 1 minuto, para justamente considerando o tempo de retenção na rede, as entrevistas, esse projeto que nós citamos, Intelectuais de Mulheres, que contribui para o ensino de história, uma série que nós fizemos em parceria com o canal Historiar-se, que se chamou Ensino de História no Contexto Amazônico, projetos relacionados ao ensino de história da África, a participação nossa em programas televisivos, enfim, rompendo um pouco essa ideia só dos muros da universidade, indo para além. Então, eu deixo aí o convite, né, para que vocês possam conhecer. Agora, no mês de agosto, nós iniciamos o projeto Jovens Pesquisadoras e Pesquisadores do Ensino de História, com lives sempre com 3 convidados, geralmente 2 do estado de Roraima e 1 externo, para justamente visibilizar as ações, né, de pesquisa e de ensino que tem sido feito no Extremo Norte, mas sempre em diálogo com todas as regiões do nosso país, né? E eu falo carinhosamente que a madrinha desse projeto é a professora Tácita Moreira, que também é uma jovem, assim como Lavínia, que vem produzindo muitas coisas bacanas sobre educação antirracista. Assim, recomendo, tem quem usa aí as redes que possa conhecer também os trabalhos dela. E ela aceitou esse convite, tem nos ajudado a divulgar, a chegar em outras regiões aí que a gente sozinha, por uma lógica do algoritmo, a gente não consegue, né? A gente sabe que a gente vive numa bolha. O que, para a gente, às vezes, é muito interessante, vai ficar restrito ao nosso universo. Então, como é que a gente cria estratégias para pensar essa ocupação das redes, rompendo essa ideia de bolha, né? Aqui acho que ficou um pouco desconfigurado, mas é o nosso site do Labed, né, o FRR. E deixo o convite, né, para que vocês possam conhecer o Instagram, o canal do YouTube. Fecho, né, com alguns pontos que eu tinha colocado aqui, né, de pensar mais uma vez, reforçando essa ideia da ética amorosa, da educação democrática, de deslocar esses olhares sul-sudeste centrados, de valorizar outras referências, né? A gente citou aqui o Davi Copenau, a gente tem Daniel Munduruku, Márcia Cambeba, Ailton Krenak, enfim, mais mulheres também, né? Acho que é importante destacar isso. Sempre pensar, né, que os desafios que interpelam a história e a produção do conhecimento histórico hoje, né, reforçam o papel dos historiadores e dos professores de história ocuparem também esse espaço das redes, né? Acho que a gente vai ter aqui a fala da professora Caroline Baua, que está aqui presente, professor Pedro Teres da Silveira, que vão trazer essas discussões também para a gente, reforçar cada vez mais a importância das nossas redes de afeto. E aí, afeto, a gente está falando do afetar e afetar-se. Afeto, muitas vezes, é aquilo que nos incomoda também, né? Se a gente está falando de tempo dos extremos, às vezes é aquilo que a gente não sabe nem como é que vai lidar, né? Isso foi trazido também pelos nossos organizadores na abertura do evento. Então,
essa rede, né, e esse exercício do afetar e do afetar-se, para a gente construir essa educação, né, fortalecer essa educação democrática e lembrar, né, as pautas sociais que hoje estão na ordem do dia, gênero, né, educação antirracista, a temática ambiental, que também vai ser trabalhada aqui no nosso evento, essa posição não hierarquizada entre escola e universidade, e lembrar, né, que, como a gente também conversou, que essa ideia de humanidades digitais, de história digital, de ensino de história, a meu ver, é justamente essa grande teia em que eu sempre gosto, e repito isso, que eu gosto muito da Lia de Itamaracá, que é uma cirandeira, né, de Recife, em que a gente é essa grande ciranda, né, em que a gente se dá as mãos e que a gente vai nesse movimento tentando construir estratégias, espaços de escuta, espaços que a gente realmente toque pelo sensível, como você colocou, que a gente toque pela emoção e pelo coração. Então, eu termino por aqui, agradeço mais uma vez e estamos abertos aí para o nosso bate-papo, para a nossa conversa.